E estamos de volta com mais um Diário de um Gordola. E preparem-se, porque essa matéria que eu vou ler, baseado num artigo dito científico, é uma das coisas mais estúpidas, mais imbecis que você vai ler na sua vida. Vai ler na sua vida. Como escravidão e racismo alimentaram a gordofobia, segundo socióloga. Só deixar bem claro que isso aí não é sociólogo, não. Isso aí não é esse pessoal de estudo de gênero que estão subvertendo uma matéria, uma área do saber, na verdade, que, tem tantos autores incríveis. Durkheim, você pega Weber, que foi uma grande influência para mim, na forma como eu via a história. No Brasil a gente pode falar do próprio Fernando Henrique Cardoso. Então, essas pessoas são pseudo-sociólogas, assim como a gente tem diversos pseudo-antropólogos, e a união desses pseudo-antropólogos e pseudo-sociólogos criou os tais estudos de gênero e essa maldição. Isso virou uma maldição acadêmica, principalmente nos países de língua inglesa. Isso virou um inferno, para falar a verdade. Então, se você tem comentários tipo sociólogo não é gente, eu tenho certeza, sociólogo só fala porcaria, eu tenho certeza absoluta que nunca abriu um livro de sociologia na vida. Se muito, leu aqueles resumos obrigatórios em alguma faculdade particular vagabunda, quando você é obrigado a fazer a matéria sociologia. Mas, continuando. Para a pesquisadora americana, o padrão de corpo ideal passou a ser magro e longínquo a partir do momento em que escravizados começaram a ser considerados gordos demais. Os padrões de beleza e a percepção da sociedade em relação a corpos estão sempre mudando. Se os quadros do pintor Flamengo, difícil, BBC, difícil, hein? Flamengo é difícil, hein? Quer dizer, flamenco, com C? Ou o pintor ele era flamenguista? Pelo amor, viu? Já começou errado. Peter Paul Rubens foram aclamados por retratar as belezas das curvas acentuadas no início do século XVII. Na década de 60, a britânica Twigg ganhou os holofotes como uma das primeiras top models magérrimas a estampar capas de revistas. Esse vai ser acho que vai ser a primeira matéria que eu vou... Não vou usar minhas imagens minhas stock images. Até para elucidar o tamanho da groselha que esse texto começa. Se você olha os quadros de Rubens, as mulheres de Rubens, você vai ver que realmente são mulheres com mais carninha ali, mas que no máximo podem ser consideradas com sobrepeso. Nenhuma delas é obesa. Ah, mas Botero é muito mais moderno e obviamente foi uma forma dele se destacar, pintando pessoas, aí sim, obesas monstruosas, fazendo brincadeira com Mona Lisa e outros grandes mestres da pintura. Eu vejo Botero mais como uma chacota do que qualquer outra coisa em relação aos corpos, né, das pinturas. Mas se você olha as pinturas de Rubens, são mulheres com sobrepeso. Uma coisa que é bem interessante nas obras de Rubens é que o corpo é extremamente real, ou seja, você vê culote, bundinha caída, entendeu? Essa é a questão, tá? Não tem nenhuma obesa aqui nas obras do Rubens. Então, só essa primeira frase já machuca bastante o intelecto de qualquer pessoa, mesmo que não conheçam essas obras, que tenham um teclado na sua frente e tenham a curiosidade de buscar os corpos retratados por Rubens, o pintor flamenco, não Flamengo. Enquanto em séculos passados o excesso de gordura e obesidade já foram considerados símbolos de riqueza e saúde em meio a epidemias de desnutrição, blá blá blá.
Não, obesidade não. Obesidade não. Sempre sobrepeso. Sempre sobrepeso. Obesidade, assim, na Europa, obesidade, em especial obesidade mórbida, nunca foi um símbolo de status. A pessoa ser gorda, sim, foi símbolo de status, principalmente em períodos em que a fome permeava ali na Idade Média, tal, a fome permeava a maior parte da população, a expectativa de vida era baixíssima. Você ser magro era ser basicamente um faminto. Então tinha que ter uma carninha ali. Mas também não ser um paquiderme, entendeu? Como estão querendo empurrar hoje, como se fosse uma coisa normal. E aí, segundo essa socióloga e professora da Universidade da Califórnia, tá explicado, Universidade da Califórnia, o lugar tomado por identitaristas, um lugar tomado por pessoas que estudam gênero, em que a matemática é racista, vai falar um negócio desse. Então a socióloga Sabrina Strings, que estuda há anos o assunto, e segundo a tese desenvolvida por ela, o surgimento da gordofobia estaria ligado ao início da escravidão africana na Europa e América. O tráfico de negros africanos como escravizados foi uma das principais atividades comerciais dos países dominantes no período de 1501 a 1867. Não. Elas foram uma... Você está de brincadeira comigo. Elas foram uma importante atividade comercial. Sim, foram uma importante atividade comercial. A principal ou uma das principais, não foi. Mesmo porque a maioria, não todos, dos países em que traficavam escravos eram colonizadores no geral. Inglaterra, Portugal, Espanha, Holanda e assim em diante. Bélgica. A Bélgica, sim, a Bélgica ali se infiltrou ali na África e eles eram... A Bélgica foi um dos países mais brutais e é o menos falado, né? Aqui nas Américas é um dos países menos falados de brutalidade como colonizador. E foi o mais brutal, sem sombra de dúvida. Foi o país mais brutal em relação às suas colônias. Mais do que a Inglaterra. Então aí a gente já pega um segundo grandíssimo erro na sustentação dessa tese estapafúrdia. Antes disso, segundo Strings, o padrão de beleza da Europa, especialmente os femininos, eram muito similares àqueles vistos em muitas obras renascentistas. Corpos mais cheios e com muitas curvas. Agora o terceiro e enorme erro também da tese da forma como ela fundamenta a tese dela, falando das mulheres retratadas, das pinturas de forma geral de obras renascentistas. Quando você pensa em obras renascentistas, você pensa nos mestres. E, mano, Botticelli, por exemplo, não tinha, assim, extremamente esbeltas as mulheres de Botticelli. Os corpos de Botticelli são extremamente esbeltos. Tiziano, gordelícias, mulher com uma carninha. Mas, assim, algumas, não todas, algumas, mas se você pega, desculpa a minha pronúncia, mas o Vermeer, as mulheres são esbeltas. Aí você pega um quadro dele, por exemplo, muito famoso, que se chama Alcoviteira, aí sim é uma mulher gorda. E assim, nem é tão gorda, de novo, sobrepeso, nessa obra Alcoviteira. Eu li pouquíssimas frases da sustentação dessa teoria, dessa tese, pra falar melhor, e já é tudo furado, cara. E assim, você não precisa ser um gênio. De novo, você não sabe absolutamente nada sobre arte renascentista e tal. O Google tá aí pra isso. A internet tá aí pra isso. Não é pra ficar assistindo só TikTok, não. Pra isso que, na verdade, quando começou a internet, a gente achou que era isso. Esse ia ser o grande plus da internet. Aí a gente descobriu que não era. E, assim, já com uma pessoa dessa, no meio acadêmico, eu fico imaginando sociólogos de verdade devem se sentir
extremamente mal, porque só esse tipo de pessoa que ganha algum tipo de luz no trabalho, né? Que aparece na imprensa, que aparece aqui e ali, é chamado para dar entrevista, esse tipo de coisa. Só esse tipo de gente que escreve só groselha. Aí manda: os europeus passaram a visitar as colônias e disseminar a ideia de que os negros comiam demais e, como resultado, tendiam a ser mais gordos, e esse era o motivo, e esse foi o motivo pelo qual a Europa inteira adotou o padrão de magreza. Meu Deus do céu. Então vamos de novo, vamos tentar usar um pingo de raciocínio lógico. Os eslavos, que não foram colonizadores, não eram um povo gordo. Mesmo porque eram partes bem mais pobres da Europa, inclusive. E aí a pessoa vem me dizer, com argumentos tirados do escudo do Batman, para quem não sabe, procurem. Para quem não entendeu a referência, procurem o vídeo Feira da Fruta, em que o Robin pergunta pro Batman de onde ele tirou esse escudo. Aí, para quem não entendeu a referência, vai entender. As pessoas vêm com essas opiniões tiradas do escudo do Batman, sem nenhuma fonte factível. Por exemplo, médicos do período, ou, sei lá, mesmo documentação de venda de escravos no princípio, né, dessa modalidade para as colônias, porque essa modalidade existe desde que o mundo é mundo, de compra e venda de escravos. Sei lá, aposto que, se pesquisar, devem ter registros. Como eram vistos como material, como muitas vezes como animais, deve ter algum tipo de registro até medindo por arroba, sei lá, ou alguma outra medida. O escravo tal pesa tantos, não sei o que lá. Algum sistema de medição. Acho bem difícil que isso não exista. E é difícil a gente acreditar que escravos ou a população da África setentrional, ali mais ao sul, não tanto ao norte, porque, né, aí a gente já tem uma população diferente, mas você pega ali mais da África setentrional, eu acho muito difícil que essas pessoas fossem gordas. Eu acho bem difícil que essas pessoas fossem gordas. A África não é um local conhecido historicamente por ter pessoas acima do peso. Não é, por exemplo, como ali as ilhas ali, Samoa, Tonga, a Micronésia, a Polinésia ali, esses locais, inclusive a obesidade é vista até como padrão de beleza. A África não tem isso historicamente. Então, cara, essa pessoa... Eu vou tentar ler, porque assim, senão esse vídeo... Se eu ler tudo, esse vídeo vai ter 50 minutos, vai ter 1 hora. Não vou fazer isso, nem comigo, nem com o meu intelecto, e muito menos com vocês. Só tentar dar uma pincelada para vocês verem a ginástica mental que as pessoas fazem para justificar certas coisas. Ela coloca que olha que absurdo. Fala que o IMC não é uma ferramenta confiável, porque é uma ferramenta única para pessoas de diferentes etnias. Pode não ser, assim, precisa, mas não vem falar que não é confiável. Aí você tem as idiosincrasias ali de uma pessoa ou outra. Por exemplo, o cara tem lá muito peso, mas se for medir... que é assim, quando é feita ali o IMC, também se usa aquela outra ferramenta para ver a gordura corporal da pessoa. Então a pessoa é pesada, porém é músculo. Pessoa muito forte. O cara tem 1,60 m e pesa, sei lá, 75 quilos. Mas é tipo um tanquinho a pessoa. Então, isso é comum? Não, não é. Vem falar que o IMC não serve para medir ou para ter um norte se a pessoa é obesa ou não, se ela é branca, negra, japonesa. Tá de brincadeira comigo, né? Você vai ter um outro lutador de sumô que assim, é músculo pra caramba. O cara não tem uma capa de gordura tão grande. E outros são obesos. Reclamou de, por exemplo, que muitos negros morreram durante a pandemia e que
E aí manda, tipo, a narrativa de que o peso de negros é um prenúncio de doenças e da morte há muito tempo serve como uma perigosa distração das verdadeiras fontes de desigualdade. Não! Para! Pessoas morriam, pessoas obesas tinham uma possibilidade muito maior de morrer em decorrência da Covid. Diferente dos estudos, bem entre aspas, dessa senhora, foi constatado uma ligação direta entre obesidade, e quanto maior a obesidade, maior o risco, e a Covid. E tem outra coisa. Ela usa, assim, você vê de novo, a socióloga, ela usa como norte para ela, é só a situação americana, onde realmente quem é mais pobre come muito pior. Não que aqui seja diferente. Assim, o cara não tem dinheiro, o cara vai comprar lá 1 quilo de salsicha a R$7, R$8 que encontra para alimentar a família dele. E aí, às vezes, a família vai comer salsicha a semana inteira. Porque salsicha tá mais barato que frango, por exemplo. Os ultraprocessados estão mais baratos do que comprar comida normal. Você vai no mercado, você vai pagar num alface R$4, R$5 hoje. Então, compreensível. E lá ainda mais. Lá, assim, lá frutas, verduras, legumes são extremamente caros em relação a comprar, e principalmente lá que tem 500 mil marcas genéricas de salgadinho, de não sei o quê, e uma coisa é mais barata que a outra. Não é que nem aqui que você, por exemplo, comprar uma batatinha Lay's ou uma Pringles é caro. Lá é muito barato. É mais barato você comprar uma maçã. Você compra o peso da Pringles, é mais barato do que você comprar maçã. Você vai na Disney, quem já foi na Disney sabe. Na Disney é mais caro você comprar água do que refrigerante. É mais caro a garrafinha de água do que o refrigerante. Então é compreensível. Mas você não pode pegar a história de um outro continente baseado nos seus preconceitos estúpidos e imbecis para colocar a culpa, assim, é surreal. Chega a ser surreal um negócio desse. Falar que a gordofobia é porque os primeiros escravos eram gordos. E aí, por conta disso, a Europa inteira adotou um padrão de beleza magro, que atingiu o ápice, ou melhor, começou ali, atingiu o ápice ali no século XX, né, dos anos 60 aos anos 90, com aquele heroin chic, né, uma mulher extremamente magra. Isso é estúpido. Para de ficar alimentando essa narrativa e, principalmente, colocando em dúvida ferramentas que são válidas, como o IMC, para falar que é bonito ser gordo. Ainda mais que nos Estados Unidos, os negros são mais gordos do que os brancos no geral. E as mulheres negras ganham assim de muito em porcentagem de pessoas obesas, mórbidas, por conta da péssima alimentação. Aí você pode. Aí é um outro assunto completamente diferente que ela não aborda. Ela quer colocar a culpa na Europa. Oh, coitado de nós, se não fosse a Europa, nós seríamos aceitos, todos os elefantes, todos os obesos mórbidos seriam aceitos. Para de dar atenção pro IMC, come, fica gordo. Isso é um inferno. Isso é um inferno. É um inferno intelectual. A gente vive um inferno intelectual por conta de identitaristas. E essas pessoas não fazem bem algum à sociedade. Porque uma tranqueira dessa vai dar entrevista em um monte de jornal americano explicando essa tese grotesca e estúpida. E aí a pessoa lá, que já não tá com muita vontade de pensar e de emagrecer, olha lá, tá vendo? A culpa não é minha, a culpa é desses brancos europeus. Eu tô com 180 quilos, mas a culpa não é minha. A culpa é de um europeu colonizador, branquelo. Essa indigência intelectual tem que ter um fim. E vai ter um fim, porque o pêndulo uma hora vai. Quanto mais extremado fica, é a hora do pêndulo e pender para o outro lado e inevitavelmente ficar extremado para o outro lado. Mas ao nosso trabalho, enquanto seres pensantes e não histéricos e muito menos extremistas, extremados,
é debater e assim, explicar. Eu não tô aqui só gritando e xingando. Eu dei exemplos. Eu nunca ia conseguir ter um diálogo com essa pessoa. Porque eu não tenho saco mais, né? Já passei dessa fase. Quando eu era mais novo, adoraria. E 2, porque não importa os fatos que você apresente a essas pessoas, elas não querem saber de fatos. Elas têm um viés, elas mantêm esse viés e assim, não tem a máxima contra fatos no argumento? Não. Contra fatos há sempre argumento, porque o meu argumento é mais válido que os seus fatos. Então, desculpa aí pelo vídeo extremamente longo. Espero que tenham assistido até o final. Quem assistiu até o final, coloca ali no comentário: assisti até o final. E é isso aí, até o próximo Diário de um Gordola. Se você vem gostando do canal, vem gostando da mensagem que o canal se propõe a passar, considera dar um apoio através do apoio coletivo. Às vezes a gente gostaria de fazer mais ou fazer algumas coisas diferentes, porém as dificuldades financeiras não permitem que algumas coisas sejam feitas, seja para o meu emagrecimento, seja para o próprio canal. Mas se você quiser ajudar e puder, obviamente, acessa lá www.apoiocoletivo.com/umgordola. Muito obrigado.